cresci num lar muito destruído e por conta disso eu tive necessidades e tive comportamentos estranhos. Eu queria chamar atenção, eu usava roupas extravagantes, roupas coloridas, eu usei correntes, eu usava roupa furada, camisola, coleira de cachorro no pescoço, porque eu queria preencher aquele vazio que eu sentia dentro do meu coração. Eu comecei a frequentar festas, baladas que só me incentivaram a fazer mais coisas erradas, né? Porque eu fazendo tudo aquilo eu não me sentia feliz. Então eu comecei a usar droga, eu comecei a andar em cemitério e a dançar em cima de túmulo de cemitério. Eu comecei a me envolver com mulheres, até porque nesse período eu tive muitos relacionamentos com homem, não dava certo, eu era infeliz na vida sentimental. E num desses locais que eu comecei a frequentar, eu comecei a ter envolvimento com mulheres. Cheguei até ao ponto de tirar fotos para uma revista, né, com mulheres, justamente porque eu queria ser uma pessoa feliz. Mas mesmo fazendo tudo isso, eu era uma pessoa super nervosa, eu tinha muita mágoa no meu coração, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que eu sorria, mas dentro de mim eu queria me morrer, eu queria me matar. Inclusive, depois de tantas as coisas que eu fiz, né, na tentativa de ser uma pessoa feliz, eu tentei o suicídio. Eu me lembro que eu tomei muitos remédios justamente porque eu queria acabar com a minha vida, eu não via uma solução. Até que um dia eu recebi um convite para ir no Cenáculo da Fé. E lá me disseram que o que mudaria a minha vida seria se eu buscasse o Espírito Santo. E dentro de mim, a partir daquele momento, nasceu uma sede de buscar, porque eu sabia que isso ia mudar a minha vida, era a única tentativa que eu tinha, já que eu já tinha tentado tantas coisas lá fora e não consegui. E eu comecei a buscar esse Espírito Santo. E um dia ele se apossou do meu corpo, ele se apossou da minha vida, eu me lembro como se fosse hoje. Aquele dia foi maravilhoso. Naquele dia eu vi que o que eu buscava lá fora, nas festas, com mulheres, com homem, com droga, não me preencheram, mas aquele momento foi tudo. Aquele momento o Espírito Santo preencheu o vazio que estava no meu coração. Foi um dia maravilhoso. Eu lembro que eu chorava muito, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas dentro de mim eu tinha aquela certeza que ele falava: a partir de hoje a sua vida vai mudar, a partir de hoje você vai ser diferente. Você sofreu até hoje, mas como hoje eu entrei na sua vida, como hoje eu me apossei do seu corpo, sua vida vai ser diferente. E de fato a minha vida mudou. Eu tive uma mudança no meu caráter. Eu passei a ser uma pessoa alegre, extrovertida. Aquele vazio que eu buscava lá fora eu não tinha mais. Eu não era uma pessoa mais nervosa, eu não era uma pessoa que tinha mágoas no meu coração. Eu não era uma mulher frustrada. Aquela necessidade pelas coisas erradas eu já não tinha mais, eu não tinha necessidade de me envolver com mulheres, de me envolver mais com droga, porque a partir daquele momento que o Espírito Santo se apossou do meu corpo, tudo isso passou. Inclusive ele me deu uma pessoa que hoje me completa, é o meu marido. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa casada, eu amo muito o meu marido, todas as coisas que eu preciso, Deus tem me dado, o Espírito Santo tem me dado, e eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era antes. Una buonasera a tutti, noi stiamo iniziando questa programmazione e noi sappiamo che stiamo all'inizio dell'anno. Noi stiamo vivendo questo primo mese di questi 12 mesi di quest'anno di 2013. Qual è la forza che tu hai dentro di te per vincere ogni battaglia, per superare ogni ostacolo? Qual è la forza che tu hai dentro di te per vincere o raggiungere i tuoi obiettivi?
Nós sappiamo che la forza che noi alimentiamo dentro di noi che ti darà la condizione di vincere, di superare e di raggiungere ogni obiettivo. Noi vogliamo aiutarti a superare questo ostacolo, sim, a superare questo trauma, a cambiare la tua situazione in ogni senso, ma ancora che vogliamo aiutarti, non possiamo fare nulla se tu non apri il tuo cuore e se tu non usi la tua ragione, la tua fede intelligente per trasformare questa situazione. In questo mercoledì noi staremo studiando la Bibbia nella voce della fede, cercando la forza più grande che noi possiamo avere dentro di noi, in grado di darti l'appoggio e anche la forza che sostiene la nostra vita e che spinge a ognuno di noi a camminare senza avere paura, senza guardare indietro e raggiungere ogni obiettivo. Questo mercoledì sarà importante, tra poco noi diremo più che cosa accadrà domani. Tu puoi chiamarci questo numero 06 44 70 25 66, ma tu devi scoprire qual è la forza che tu porta dentro di te. Non importa chi sei o qual è la tua religione. Ciò che importa è che dentro di te esista una fede. Gesù disse: tutto è possibile a chi crede. Il centro d'aiuto spirituale è un luogo di fede, attraverso la quale tutto diventerà possibile. Centro d'aiuto spirituale, dove una vita migliore ti aspetta. No dia a dia, a gente vai se deixando levar por notícias, por informações, por rádio, televisão, jornal, revista, até mesmo bancas de jornais. Algumas coisas que a gente não percebe no cotidiano, quanto que poluem a vida espiritual da gente. E no decorrer do jejum, eu percebi que meditando mais, que refletindo mais, desligando de uma vez, durante aquele período de 21 dias de internet, rádio, televisão, e focando somente nas informações que eu precisava para renovar a minha vida espiritual, para ter uma atualização da minha vida com o Espírito Santo, que as minhas experiências com Deus seriam muito mais fortalecidas e muito mais vívidas, muito mais reais. E foi justamente no jejum de Daniel que, após ter recebido todo esse renovo na minha vida espiritual, no meu selo com o Espírito Santo, que eu percebi quanto eu estava mais cheia de paz, de tranquilidade, de mansidão, de muito mais sossego, embora em lutas, embora enfrentando problemas, como todas as pessoas, mas resolvendo tudo com tranquilidade. E hoje eu posso dizer seguramente que eu sou uma nova pessoa. La fede può muovere montagne. Per questo non devi rinunciare ai tuoi sogni. www.yurdtv.eu De televisão, de rádio, né, de músicas seculares. E eu vi ali no jejum de Daniel, né, uma oportunidade para me mudar interiormente, né, porque tipo eu era muito depressivo, né, vivia angustiado, tinha acabado de sair de um relacionamento, né, onde eu fiquei triste, né, cabisbaixo, para baixo mesmo, e ali eu vi uma grande oportunidade de mudar isso interiormente de mim, porque eu queria ser feliz. Eu já tinha buscado essa felicidade nas drogas, nas bebidas, né, nas baladas, né, nos amigos. E eu não queria aquilo ali para mim, porque aquilo ali não preenchia, né, o vazio que estava dentro de mim, né, era só aquele momento mesmo, mas depois, no outro dia, quando eu acordava, era tudo passageiro, né, eu vi que era só ilusão só,
E quando eu vi, né, ali o jejum de Daniel, ali eu vi uma oportunidade mesmo de conhecer esse espírito que muita gente falava. E ali eu me lancei, né, como eu disse, eu abri mão de televisão, rádio, internet, tinha aquela sede dentro de mim mesmo. E na segunda semana falei, poxa, meu Deus, é esse momento, essa é a hora. Ali eu dobrei meu joelho no chão e ali eu senti, né, o gozo do Espírito Santo dentro de mim mesmo, né, que é inexplicável, uma experiência só quem teve mesmo sabe o que é, né? Você sente uma alegria, né? Como eu vivia angustiado, triste, dali em diante eu passei a ser feliz mesmo, né? Não só na minha felicidade mesmo pessoal, mas com a minha família, com meus pais mesmo, com meus irmãos, né? Eu era nervoso, né? Qualquer coisinha eu já estava me estourando, e a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, isso mudou dentro de mim, né? Eu passei a ter paz, passei a ser mais calmo, alegre mesmo. Hoje eu não sou feliz por momentos, eu sou feliz, né, hoje mesmo, né? Eu tenho essa felicidade dentro de mim, né? E isso veio através da experiência que eu tive com o Espírito Santo, que foi dentro do jejum de Daniel. Minha atitude de abrir mão de hábitos que eu tinha, como assistir televisão, ficar na internet, conversando com os meus amigos, de ficar brincando, assim, porque eu ficava brincando na internet para receber o Espírito Santo. Porque eu estava cansada de sofrer, aquilo dali para mim já não era mais vida, não tinha mais vida, eu sofria muito, eu era muito nervosa, eu tinha desmaios constantes, e eu chegava a agredir o meu marido com faca, porque eu tinha um descontrole total. E eu não aguentava mais isso. Eu vi na campanha do jejum de Daniel a oportunidade de mudar a minha vida. Então eu buscava muito, eu orava a todo instante, eu acordava pela madrugada, ao invés de ficar até tarde assistindo televisão, eu acordava pela madrugada para orar. Eu ia para a igreja o máximo possível, mesmo eu grávida, com barrigão, eu ia para a igreja, eu participava de várias reuniões, porque eu estava muito desejosa. E então foi numa reunião do jejum de Daniel que eu recebi o Espírito Santo, que eu fui cheia da presença de Deus, que eu recebi a direção do Espírito Santo para mudar a minha vida, para mudar aquela situação. Então ele foi me moldando, me mostrando, me ensinando, e hoje eu não sou mais nervosa, hoje eu não tenho mais desmaio, eu amo meu marido, a gente vive muito feliz, vivemos em paz, porque eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Mercoledì, giorno di cura interiore. Apprendimento e sviluppo spirituale, forza interiore, animo che ti aiuteranno ad affrontare la vita e i problemi in modo differente. Questo è ciò che ti garantiamo solo se parteciperai mercoledì ad uno dei nostri incontri. Vai nella chiesa cristiana più vicina a te in uno dei seguenti orari: 10, 16 o 19:30. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Per ulteriori informazioni chiama l'amico 24 ore 06 44 70 25 66. La forza che noi alimentiamo dentro di noi è che ci dà la condizione di vincere, di superare una situazione. Noi sappiamo che ci sono tante persone che vivono una vita distrutta, bloccata, vivono in disperazione perché ciò che loro alimentano dentro del loro cuore sono i dubbi, la paura, la intranquillità. Loro lasciano essere guidati di un sentimento negativo, e quando questo accade la persona rimane debole e non riesce a vincere i suoi nemici. Ma quando noi cerchiamo di alimentare dentro di noi la certezza, la fede che ti spinge a credere in un futuro migliore, che ti spinge a superare una situazione, sim, a lottare, a affrontare con la testa in alto contro quello problema che viene volendo metterti in giù. Allora, quando tu usa questa forza, chiamata fede, tutto cambia. Come tu sentirai adesso questa testimonianza di una persona
che dopo che ha messo lo Spirito Santo in primo posto, ha creduto, ha cercato, ha consegnato la sua vita, vedi ciò che è accaduto. La fede può muovere montagne. Per questo non devi rinunciare ai tuoi sogni. www.yurdtv.eu Eu cheguei na igreja, tinha 17 anos de idade. Era uma pessoa muito depressiva, já desde nova, já tinha tentado muitas vezes suicídio. Tanto com medicação, através de pontadas de faca e até mesmo entrar em frente a carros. Eu tinha quase tudo que um adolescente perfeito tem. Estudava, tenho uma família maravilhosa, mas não tinha uma coisa que todo mundo procura, que é a alegria. Por isso, por mais que tivesse cheio de pessoas a me dar amor, eu não sentia absolutamente nada por essas pessoas. Entretanto, numa última tentativa de suicídio, eu dobrei os meus joelhos pela primeira vez na minha vida, porque eu não sabia o que era isso. E perguntei se realmente existisse um Deus que me ajudasse, que me tirasse daquele sofrimento. Entretanto, eu comecei a procurar então ajuda, pedi ajuda psiquiátrica. Minha mãe ficou com medo de eu ser internada e não deixou eu continuar. Eu sabia que precisava de ajuda, porque eu estava me sentindo cada vez mais só e cada vez mais angustiada. E a bebida era um ato frequente da minha vida. A única forma que eu via que estava alegre, que estava contente, era mesmo me alcoolizar. De repente estava bem-humorada, como de repente poderia ficar altamente nervosa e angustiada. E isso acontecia naturalmente. Às vezes até vinha vozes mesmo do nada a dizer: tenta se matar, que é a única solução. Via as sombras na parede, rostos, via vultos atrás de mim, como se tivesse, olhava para aquela sombra e ela estava ali, preparada para me atacar mesmo. Via essas coisas todas. Eu morria de medo de dormir com as luzes apagadas. Tinha muito medo, porque automaticamente eu fechava os olhos. Quando eu abria às 3 horas da madrugada, sentia um calor imenso e abria os olhos e conseguia ver as pessoas mortas ao pé da cama. E minha avó era na altura benzedeira, chegou a fazer benzas e rezas sobre mim. Minha mãe chegou a me levar nos centros espíritas para ver se aquilo passava, fez aqueles descarregos todos, fez banhos. No entanto, aquilo cada vez piorava. Minha avó conheceu então a Igreja Universal. Então, num dos terceiros convites da minha avó para ir até a igreja, eu cheguei até lá. Cheguei até lá, comecei a ouvir aquilo tudo, e tudo aquilo via de encontro à minha situação. Minha avó sempre me levava à sexta-feira. Foi aí que eu comecei então a conhecer a palavra de Deus, e eles começaram a explicar o que eram aquelas coisas todas que aconteciam comigo, sobre a depressão, sobre os espíritos, e aí eu comecei a acompanhar essas reuniões. Foi a partir daí que eu comecei a querer realmente conhecer esse Deus. A partir daí eu comecei a procurar saber o que era esse Deus, o que era esse Espírito Santo. Foi quando surgiu o primeiro voto da campanha de Israel. Então eu busquei, fiz o meu propósito e eu busquei o Espírito Santo. Como todo mundo disseram, que tinha que ser com sede, com vontade. E eu busquei esse Espírito Santo e passei a conhecer esse Deus maravilhoso que hoje eu conheço. Foi só através dele realmente que eu conheci então a felicidade. Amico 24 ore. Se tu hai bisogno di parlare con qualcuno, chiedere aiuto in preghiera, chiama lo 06 44 02 566. Amico 24 ore. Vede, amici miei, que quando nós
usiamo la nostra ragione, la nostra fede intelligente, che è basata su un pensiero intelligente che mi fa credere che è possibile superare una situazione, allora tutto cambia. Queste persone o questa persona che ha raccontato la sua testimonianza, questa persona ha dovuto a credere, a usare la ragione, la fede. Una cosa che impedisce la persona di vincere e di essere felice è proprio quello pensiero negativo, religioso, possiamo dire demoníaco, che impedisce la persona di credere que la fede che abbiamo funziona quando è usata della maniera intelligente, ossia basata, focalizzata sulla parola di Dio. Quando io faccio questo, tutto cambia, e è ciò che noi faremo in questo mercoledì alle 10 del mattino, alle 4 di pomeriggio e alle 7:30 di sera, qui a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20, qui vicino della stazione Termini, nella zona di São Lourenço. Come noi abbiamo la nostra sede lì a Milano, Viale Monza, numero 101, anche a Firenze, a Torino, a Verona, a Mantova, a Siracusa, Napoli. Tu puoi partecipare tramite questo numero telefonico che è su schermo, tu puoi avere informazioni. Sentiremo adesso un'altra testimonianza, tu guarderai adesso, o noi guarderemo, una testimonianza di una persona che ha vinto, è riuscita a vincere una situazione perché ha avuto coraggio per consegnarsi totalmente nelle mani di Dio. Guarda. Mercoledì, giorno di cura interiore. Apprendimento e sviluppo spirituale, forza interiore, animo che ti aiuteranno ad affrontare la vita e i problemi in modo differente. Questo è ciò che ti garantiamo solo se parteciperai mercoledì ad uno dei nostri incontri. Vai nella chiesa cristiana più vicina a te in uno dei seguenti orari: 10, 16 o 19:30. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Per ulteriori informazioni chiama l'amico 24 ore 06 44 70 2566. Eu sofri muito na minha vida sentimental, na minha adolescência, de maneira que eu nunca tinha conseguido ser feliz na vida amorosa. Todo relacionamento que eu tinha era um relacionamento frustrado, muitas brigas, separações, e eu tinha um problema de ciúme muito possessivo. Acredito que seja esse um dos motivos que os meus relacionamentos eram frustrados. Eu tinha muito medo de ser traído, um ciúme muito possessivo. E por isso eu tinha medo até mesmo de assumir compromissos, assumir um namoro com pessoas, com esse medo, esse trauma que eu tinha dentro de mim. Foi quando eu conheci, depois de um bom tempo, hoje minha esposa, e no começo do nosso relacionamento, a gente viveu bem, né? Não havia brigas, a gente tinha um relacionamento normal, mas ao passar de 3 meses, começavam os problemas, as brigas, ao mesmo tempo que eu tinha ciúme dela, tinha medo de ser traído, por outra vez eu também traía. Entendeu? Talvez seja isso o motivo do meu medo, né, de ser traído. E começaram as brigas e muitas foram as vezes que nós terminamos o relacionamento. Por várias vezes, passava noitadas na rua, bebendo com os amigos, e chegava e terminava o relacionamento no dia seguinte, e voltávamos. E foi aí que eu
conheci uma programação nessas noitadas. Todas as vezes que eu chegava pela madrugada, eu ligava a televisão e aquela programação chamava a minha atenção. E quando começaram os problemas, as brigas entre eu e minha noiva, foi que eu lembrei dessa programação, uma vez que ela já havia conhecido e se afastado do cenáculo da fé. Foi quando nós tomamos a decisão de irmos buscar ajuda. E foi no cenáculo da fé que nós ouvimos falar acerca do Espírito Santo e brotou dentro de nós um desejo muito forte, um desejo dentro de mim de receber o Espírito Santo. Eu desejei ardentemente isso, de todo o meu coração, busquei muito para que isso acontecesse, até que um dia isso aconteceu e foi o dia mais glorioso da minha vida. Mudou o meu interior, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, aquele ciúme possessivo que eu tinha já não havia mais, as brigas que havia entre eu e ela não haviam mais, a ponto de nós assumirmos um matrimônio e hoje vivemos maravilhosamente bem, constituímos uma família, temos filhos e hoje o nosso lar realmente é a paz, porque quando o Espírito Santo se apossou do meu corpo, tudo mudou na minha vida, no meu lar. Hoje nós somos felizes. La fede può muovere montagne. Per questo non devi rinunciare ai tuoi sogni. www.yurdtv.eu Entrei no Centro de Ajuda Espiritual com alguns problemas de saúde, portanto problemas de estômago, tinha úlceras no estômago, no duodeno, de origem nervosa, em que tanto os médicos na altura, portanto, não curavam porque era de origem nervosa, eu, portanto, podia tomar medicamentos, mas, portanto, depois, mais tarde, enervava-me, voltava tudo ao mesmo. E então aí, portanto, comecei a fazer tantas correntes no Centro de Ajuda Espiritual, as correntes da cura, e aí, aos poucos, tanto Deus foi-me curando, tanto o meu espírito foi ficando mais forte, e aí Deus foi abençoando. Tanto na minha vida financeira, ela não estava boa, e houve um propósito, tanto na igreja, tanto em que eu fui em frente, hoje com a engomadaria que eu tenho, em que eu estou prosperando e dou trabalho a 4 pessoas, no meio de toda esta crise, portanto, eu estou vencendo. O facto de eu hoje ter um novo espírito, portanto, tudo se transformou na minha vida. E hoje sou feliz e realizada. Molto bene amici, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, tocca a te dare un passo di fede. Domani alle 10, alle 4 e alle 7:30 di sera staremo qui a Roma clamando, determinando la tua vittoria. E in tutta la Italia, se tu vuoi parlare con noi siamo qui disponibili a ascoltarti e darti un consiglio pratico. Che Dio vi benedica e una buona sera. Mercoledì, giorno di cura interiore. Apprendimento e sviluppo spirituale, forza interiore, animo che ti aiuteranno ad affrontare la vita e i problemi in modo differente. Questo è ciò che ti garantiamo solo se parteciperai mercoledì ad uno dei nostri incontri. Vai nella chiesa cristiana più vicina a te in uno dei seguenti orari: 10, 16 o 19:30. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Per ulteriori informazioni chiama l'amico 24 ore 06 44 70 25 66.